Hoje, na aula de matemática do 8º ano, nós estudaremos sobre polígonos regulares e círculos. A explicação está em nosso livro do 8º ano do Colégio Adventista, a partir da página 223. Nós lemos assim: polígonos regulares e círculos. Chamamos um polígono que tem todos os lados e ângulos iguais de polígono regular. Então, toda vez que você escutar essa palavra, polígono regular, quer dizer que os lados desse polígono têm a mesma medida. Se eu falo triângulo regular, quer dizer que os lados deste triângulo são iguais. Hexágono regular, quer dizer que essa figura de 6 lados tem os 6 lados com a mesma medida. A palavra regular significa lados e ângulos iguais. Olhando aí nesse epitágono regular, epitágono figura de 7 lados. Regular quer dizer que os 7 lados são iguais. Os lados deste epitágono medem 1,7 centímetro. Cada lado mede aproximadamente 1,7 centímetro e cada ângulo mede em torno de 128,5 graus. Observe que, como cada lado desse polígono tem a mesma medida, seu perímetro pode ser calculado multiplicando essa medida pelo número de lados. O perímetro do epitágono, então, será 7 vezes 1,7. 7 lados, medido 1,7 cada um, multiplicando, temos um perímetro de 11,9 centímetros. Atentem-se aos balõezinhos da página 223. Essa ideia também funciona para outros polígonos regulares? Funciona assim: dado um polígono regular, podemos calcular seu perímetro sabendo somente a medida de um dos seus lados, porque se ele é regular, os outros lados terão a mesma medida. Se um dos lados do polígono regular de n lados tem medida L, então seu perímetro é dado pela forma P é igual a N vezes L. Então, olha só, a primeira forma que vocês vão decorar: P é igual a N vezes L. Tá, mas o que significa cada letra da fórmula? P significa perímetro. N é igual a número de lados. E L, a medida do lado. Tá? Então, essa é a primeira fórmula que vocês irão decorar. Continuando, último parágrafo da primeira coluna da página 223. Para calcular a área de um polígono regular, precisamos encontrar o seu centro. Se o polígono tiver um número ímpar de lados, devemos traçar linhas partindo de 2 vértices perpendiculares aos lados opostos a esses vértices. E o ponto de encontro de linhas é o centro. Se o polígono tiver um número par de lados, trace 2 linhas em cada uma ligando 2 vértices opostos. O ponto de encontro das linhas será o centro. Então, olha, eu vou apagar aqui para explicar para vocês como achar o centro de um polígono regular. Olha, quando a quantidade de lados é ímpar, por exemplo, eu tenho aqui um pentágono. Pentágono é uma figura de 5 lados, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar o vértice e ligar a metade do lado oposto. Então, tá aqui, ó, metade do lado oposto, certo? Perpendicularmente. Então, vai ser um ângulo reto quando essa linha encontrar com o lado oposto. Vai formar um ângulo de 90 graus. Escolho outro vértice, esse aqui, por exemplo, e vou ligar até a metade do lado oposto. O ponto de encontro das 2 linhas será o centro do polígono regular com quantidade ímpar de lados. E se esse polígono regular tiver número par de lados? Vamos fazer? Vou fazer aqui um hexágono. O hexágono é a figura de 6 lados. O que eu faço? Eu vou escolher um vértice e ligar ao seu vértice oposto. Então, esse vértice, o oposto a ele, é esse aqui. Escolho outro vértice e ligo ao vértice oposto, certo? O encontro dessas 2 linhas será o centro do polígono regular com quantidade par de lados. Na segunda coluna da página 223, o segundo parágrafo, nós lemos assim:
Chamamos de apótema um segmento que parte do centro do polígono regular e é perpendicular a um de seus lados, como mostra a figura. Vou mostrar aqui para vocês. Vou desenhar um outro polígono regular. O que seria o apótema? No polígono regular, quando eu já tenho identificado o seu centro, o centro do polígono, quando eu ligo do centro perpendicularmente à metade de qualquer um dos lados, essa linha que liga do centro até a metade do lado é chamada de apótema. Então, olha, a metade do lado está aqui. Essa linha que vem perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, é chamado de apótema. Tá? Essa é a definição de apótema. Liga o centro do polígono regular perpendicularmente à metade do lado. Agora, ao lado aí da figura rosa, vou ler novamente esse segundo parágrafo da segunda coluna da página 223. Chamamos de apótema um segmento que parte do centro do polígono regular e é perpendicular a um de seus lados, como mostra a figura. O comprimento desse segmento também é chamado de apótema. Utilizando o apótema, podemos calcular a área dos polígonos regulares. Então, vamos aos exercícios. Olha os exemplos. Situação 1. Vamos calcular a área de um polígono regular de lado L e apótema A. Então, a letra A, nessa série de exercícios que estamos estudando sobre polígonos regulares, representará apótema. Ligando cada vértice do centro, observe que esse polígono pode ser dividido em triângulos congruentes, como mostra a figura. O que é congruente? Iguais. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desenhar de novo um polígono, vou fazer um pentágono mesmo. Tenho aqui um pentágono. Já defini o centro do meu pentágono, suponhamos que seja aqui. Se eu ligar cada vértice ao centro, eu encontrarei triângulos iguais. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos idênticos, certo? Do centro até a metade do lado de um triângulo, eu tenho o apótema. Agora, quantos triângulos eu tenho aqui? 5. Como que eu vou achar a área dessa figura? Achando a área de um triângulo e multiplicando por 5, eu terei a área total dessa figura. Por quê? Quando eu liguei o centro aos seus vértices, eu dividi em 5 triângulos iguais. Se eu calculo a área de um triângulo e multiplico por 5, eu terei a área do meu pentágono. Leiam comigo o último parágrafo da página 223. A altura de cada triângulo é igual ao apótema A. No pentágono acima, há um total de 5 triângulos. A base de cada um deles é L, a altura é A, então a área desse pentágono será 5 vezes a área desses triângulos. Página 224. Como esse polígono tem 5 lados, o seu perímetro é P, será 5L. Então, a área será perímetro vezes apótema dividido por 2. Apesar de termos calculado a área para um polígono regular com 5 lados, essa fórmula continua valendo se o número de lados for maior ou menor. Você pode usá-la da mesma forma. Conhecendo a fórmula para cálculo da área de um triângulo, podemos também calcular a área de um círculo. Observe a situação a seguir. A situação 2 mostra a definição para cálculo de área do círculo. Nós vamos chegar a essa definição aqui, olha. Deixa eu apagar aqui. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. A significa área, π nós usamos o valor de 3,14 e r significa área, tá? Então, essa aqui é mais uma fórmula que vocês irão decorar. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Vamos chegar a essa definição? Observe a situação 2 da página 224. Vamos calcular a área de um círculo de raio L. Sabemos que seu perímetro mede 2πr, que é a curva, né? O contorno de uma circunferência, a linha que contorna o círculo.
Cortando a partir do seu centro e esticando sem alterar o seu perímetro, temos então o raio, que está aí nessa figura colorida em destaque, e temos o comprimento 2πr. Começamos com o círculo de raio R e depois cortamos e o abrimos sem alterar o seu perímetro. Curiosamente, alteramos a forma do círculo, transformando-o em um triângulo sem alterar a sua área. Sendo assim, podemos concluir que a área do círculo é igual à área do triângulo, por isso fizemos 2πr vezes r sobre 2, que é igual a πr ao quadrado. Essa fórmula nos permite calcular a área de um círculo sabendo a medida do seu raio.